Olá, olá, meu nome é Yasmin Carrara, eu sou terapeuta energética e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história de vida. Vamos lá? Bom, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Hoje em dia eu sou assim, muito extrovertida, muito animada, muito de bem com a vida e sempre procuro trazer uma palavra amiga, um consolo, conversar com as pessoas, descobrir o que eu posso aprender com elas e assim por diante. Hoje eu sou essa pessoa extrovertida, mas antigamente, quando eu era pequena, apesar de eu ser sempre muito sincera, essa característica permanece até hoje na minha pessoa, gente. Quem convive comigo sabe muito bem disso. O que eu preciso falar, eu falo mesmo. É bom a gente não esconder, não é verdade? Porque uma hora a pessoa descobre. Mentira tem perna curta, não é mesmo? E quando eu era pequena, eu era uma pessoa muito introvertida. Eu era uma criança mais na minha, mais quietinha. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui adolescente, né? Passei pela adolescência, cheguei na fase adulta e fui fazer a faculdade e tudo mais. E com isso, a minha sensibilidade foi aumentando conforme eu fui buscando mais conhecimento para minha vida, mais conhecimento espiritual, mais autoconhecimento, e eu me descobri uma pessoa empata. E o empata é aquele que olha mais para o outro, é aquele que percebe as coisas no ar, é aquele que de tão sensitivo às vezes entra em algum lugar e se sente mal, às vezes conversa com uma pessoa e capta aquela energia negativa, é aquele esponja que todo mundo fala. E eu me vi como uma pessoa assim. Então eu comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, comecei a estudar mais sobre o autoconhecimento, li livros sobre comportamento humano e isso foi me abrindo muitas portas. Na verdade, eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler e continuo gostando muito de ler, de estudar até hoje. Tanto que vocês podem ver que eu vivo fazendo curso, né? Faço um curso aqui, um curso ali, outro lá, porque eu tenho essa sede de conhecimento. E aí eu comecei a estudar a espiritualidade e aplicar tudo isso que eu estava aprendendo nesses livros e nessas pesquisas em mim. E com isso a minha vida foi se transformando. E de repente eu me vi ouvindo meditações dos animais de poder, do xamanismo. Eu me percebi me questionando sobre algumas situações que aconteciam comigo, como que eu poderia melhorar. E também eu passei por experiências muito cedo na minha vida. Em 2007, a minha avó paterna passou para outra dimensão. Em 2008 foi a vez do meu cunhado. Em 2009, a minha cachorra. Em 2010, o meu avô. Depois, em 2015, a minha avó materna, que foi quem me criou, a minha madrinha, tudo nesse mesmo ano de 2015. Depois, em 2019, meu pai. E a minha família sempre foi muito pequena. Eu não tenho primos, não tenho tios. Então, eu tive que aprender a lidar com a morte, aprender a lidar com essa passagem de vida muito cedo. E comecei a enxergar essa questão da morte de uma maneira diferente das outras pessoas. Principalmente por essa questão de mortes muito seguidas na minha família, eu tive que aprender a lidar com isso de uma maneira muito leve, de uma maneira muito mais resiliente. E com isso eu fui buscando cada vez mais o meu conhecimento interno, o meu conhecimento interior.
lendo cada vez mais livros e fazendo cursos. E desde a adolescência, né, as minhas amigas sempre pediam para eu ler baralho, porque eu acertava as previsões. Elas pediam conselhos, eu sempre fui muito boa para dar conselho. Canceriano geralmente é bom para dar conselho, é bom ouvinte, né? E com isso eu fui tendo um pouco mais de conhecimento do comportamento humano e de como nós podemos melhorar a cada dia. Então, tudo que eu faço com os outros, as sessões de terapia que eu faço com os outros, principalmente eu faço comigo em primeiro lugar. Porque se dá certo comigo, com certeza dá certo com as outras pessoas. E aí eu fui conhecendo o Reiki, o Theta Healing, agora a terapia dos barbantes, a Diksha, os baralhos todos. E isso me possibilita ser a terapeuta energética que eu sou hoje, com vários conhecimentos, principalmente conhecimentos de causa, mas vários conhecimentos, e isso me permite compartilhar esses conhecimentos. O que eu mais quero é levar mais luz, levar mais cura para a vida das pessoas. Eu sei que isso é possível. Como eu me curo, como essa luz chega até mim, eu não posso represar isso dentro de mim. Eu tenho que compartilhar. Então, eu compartilho com vocês. Nós somos todos mestres e alunos uns dos outros nessa vida. Nós aprendemos muito com as pessoas e as pessoas também aprendem com a gente. Nós aprendemos principalmente através do exemplo. O que dá certo pra gente, se a gente compartilha, outra pessoa também pode se beneficiar disso. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque cada pessoa enxerga aquela determinada situação de uma maneira diferente, o que me possibilita enxergar de várias outras formas. Me possibilita enxergar da minha maneira, enxergar da outra maneira, e da outra, e da outra, e com isso nós temos infinitas possibilidades para a mesma situação, para a mesma resolução de uma situação. E é isso que eu tento passar, e é isso que eu quero passar para todos os meus terapeutizados. Gratidão por estar comigo nessa jornada, gratidão por confiarem no meu trabalho e gratidão por serem também meus mestres e contribuírem com essa minha caminhada de luz nesse planeta. Gratidão! E fiquem com a paz e com a luz do Criador.